Bom dia, galerinha linda! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica Moreira. E na aula de hoje nós estudaremos o descritor 17 da matriz de referência de língua portuguesa do ensino fundamental. E o descritor 17, ele trabalha as relações lógico-discursivas presentes no texto, que são marcadas por conjunções, por advérbios, por preposições, entre outros elementos, certo? E na aula de hoje, nós faremos também uma breve revisão sobre coerência e coesão. Bom, nós temos hoje como competência e habilidade abordadas nessa aula a competência apresentada aí. Antes de mais nada, nós vamos observar esse texto aqui. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento. Já fomos dispensados do trabalho. E aí, queridos alunos, vocês conseguiram entender alguma coisa do texto? Professora, eu não entendi o que ele quis dizer. Eu também não. Eu também não. Certo? Por quê? Porque aí nós temos uma incoerência textual. Incoerência, professor? E o que é isso? Sim, pessoal, um texto incoerente é quando ele não tem sentido. Olha só, aí nós temos 3 orações, mas elas não estão apresentando relação, elas não estão sendo claras, né? Elas estão desarticuladas. Orações, professora? Sim, vamos revisar, vamos lembrar, pessoal. Sabemos que para termos uma oração, nós precisamos ter pelo menos um verbo ou locução verbal. Vamos lá. Eram 5 horas. Olha aqui, eram, nós temos um verbo. Então, nós temos a primeira oração. Porém, não vou ler agora esse. Olha só. Vou ler, nós temos 2 verbos. Então, nós temos uma locução verbal, segunda oração. E já fomos dispensados do trabalho. Fomos dispensados. Opção verbal. Então, nós temos 3 orações. Mas da forma que está, pessoal, realmente não tem como a gente compreender o que essa pessoa quis dizer, certo? Porque, embora essas orações elas sejam próprias da nossa língua, elas não estão apresentando uma relação de sentido entre si, certo? Elas estão desarticuladas. Por isso eu digo que nós temos um enunciado incoerente. Eu nem digo texto, pessoal, porque texto é aquele enunciado que ele traz sentido, que ele traz uma articulação de ideias, ao contrário do que nós encontramos aqui. Professor, entendi. Vamos observar a diferença, né? Temos o enunciado aqui incoerente, sem sentido, mas o de baixo, olha só. São 5 horas. Não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Olha só, pessoal, são 5 horas aqui. Mudei simplesmente o tempo verbal. Coloquei um pontinho. Não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Né? Ao invés do porém, que é uma adversidade, eu uso o pois aqui como explicação. Agora, galerinha do meu coração, foi possível entender? Claro que sim, professora querida. Né? Nós agora conseguimos entender. São 5 horas, deu tempo, né? O término do meu horário de trabalho. Tem os documentos para ler, mas eu não vou ler porque já são 5 horas, né? E eu já fui dispensada do trabalho, nós já fomos dispensados do trabalho, certo? Então percebam que agora nós temos um texto. Por quê? Porque nós temos um enunciado organizado de uma forma que ele traz coerência. Professor, então o que é coerência textual? Coerência textual, gente, é quando nós encontramos sentido no texto, certo? Quando ele comunica, quando nós conseguimos compreender o que ele está passando, certo? A incoerência textual é o contrário, como o primeiro exemplo aqui, certo? Então, vamos aqui revisar, pessoal. Acredito que vocês lembram, mas vamos revisar. O que é coerência e coesão? A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Muito bem, professor. E o que é isso? Mecanismos que relacionam elementos, relacionados com elementos, são pequenas palavrinhas,
termozinhos, que eles vão seguir o quê? Para ligar, né? Ligar entre palavras ou frases, ligar palavras ou frases, para que possa ligar as partes do texto. Ou seja, aqui nós estamos falando dos elementos que encadeiam, estruturam, ligam as ideias do texto, como conjunção, como eu falei anteriormente, como preposição, como os advérbios. Então, são as pequenas palavrinhas que elas vão ligando, que elas vão costurando o texto, pessoal, ligando uma ideia a outra, certo? Por isso que eu coloquei aqui uma correntezinha. Os elementos coesivos são as pequenas partes que vai ligando as ideias do texto, certo? Já o que é a coerência? É responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. A coerência é a própria ideia do texto. A coerência, digamos, é a lógica, é a relação lógica do texto, né? É a ideia do texto, certo? A coesão são as pequenas palavrinhas que ajudam a ligar essas ideias. E a coerência é o texto, é a ideia do texto formulado como um todo, digamos assim, certo? Então, esses dois, digamos assim, esses dois serzinhos, eles são muito importantes, eles são complementares, um depende do outro, certo? Ambos são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, que seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Então, para, né, termos a coerência textual, precisamos dos elementos de coesão. Bom, professor, e quais são mesmo os elementos de coesão? Já falei. Vários elementos são responsáveis por estabelecer a coesão e a coerência de um texto. Entre eles, as conjunções, os advérbios, as preposições, entre outros. Estes elementos, eles podem estabelecer, muitas vezes, relação através de expressões de tempo, de lugar, de comparação, de oposição, de causalidade, de anterioridade, posterioridade, entre outros. Então, pessoal, a aula de hoje é para a gente identificar essas relações, certo? Em que determinados elementos coesivos vêm apresentando dentro de um determinado texto. E aí nós vamos estudar, é claro, né, em texto. Vamos ver, identificar essa relação estabelecida pelos elementos coesivos através do estudo de textos. E vamos começar com o texto Os Pancararéis. Vamos à leitura, pessoal? Conhecedores de cada canto da região em que viveram os cangaceiros, os pancararéis, quando a volante passava, ajudavam a esconder Lampião e seu bando. Hoje, uma comunidade remanescente dos pancararéis vive na Baixa do Chico, um pequeno povoado situado no interior do Raso da Catarina. Embora as condições de vida sejam bastante simples, os moradores parecem saudáveis, vivem em casas rústicas de pau a pique e recebem água de um poço artesiano, porque a região é árida e agreste. Dedicam-se a pequenas lavouras de milho, feijão e a criação de gado. Professora, esse texto tem coerência? Tem coerência. Claro, pessoal, nós conseguimos compreender a ideia que o texto quer passar. Fala sobre um determinado povo chamado Pancararéis e que na época do Lampião, eles ajudavam a esconder o determinado bando, o bando de Lampião. E que hoje eles vivem, né, na Baixa do Chico, no interior de Raso da Catarina. Eles vivem em uma situação bem simples, né? Vivem em casas de pau a pique e, de uma certa forma, vivem aqui uma vida simples, dedicados à lavoura do milho, do feijão e da criação do gado. Óbvio, conseguimos compreender a mensagem abordada pelo texto. Tem coerência. Tem coesão? Sim, gente, tem coesão. Olha, todos esses elementozinhos aqui, olha, essas ligaçõezinhas aqui. O da, por exemplo, gente, que é preposição, o em, o da, o de, o em,
Pronto, esses que estão grifados aqui, né? O embora, o porquê, tudo isso aqui, olha, o i, o dó, tudo isso aqui são elementos coesivos, pessoal. Todos esses aqui são elementos coesivos. Então, além de nós termos a coerência textual, nós temos os elementos coesivos. Mas nós vamos estudar qual a relação que está sendo estabelecida dentro do texto por essas duas palavras que estão grifadas, estão em negrito e sublinhadas, certo? Então, quais as circunstâncias estabelecidas pelas palavras destacadas, pessoal? Vamos voltar aqui o texto, olha. Embora as condições de vida sejam bastante simples, os moradores parecem saudáveis. Esse embora aí, ele traz relação de quê? Pessoal, esse embora traz uma relação de oposição, certo? Como assim, professor? Olha aqui, vamos olhar o contexto. Embora as condições de vida sejam bastante simples, os moradores parecem saudáveis. Gente, você tem uma condição de vida muito simples, né? Como ele diz aqui, viver em casas de pau a pique e tal. Você tem uma condição de vida muito simples. Subentende que você não terá uma vida saudável, certo? Mas aqui tem. Então, tem essa questão de oposição, certo? E a próxima? Vivem em casas rústicas de pau a pique e recebem água de um poço artesiano porque a região é árida e agreste. Esse porquê está apresentando uma relação de quê? Estabelecendo uma relação de quê? De explicação. Como assim, professora? Olha, ele explica. Essas pessoas, esses moradores, os pancararés, recebem água de um poço artesiano, porque a região é árida e agreste. Então, justifica o porquê que eles recebem água de poço artesiano, tá bom? Então, nós conseguimos perceber aí a relação dos elementos coesivos. Como eles são chamados? Eles são chamados de conjunção. Percebam aí como eles estão ligando orações, ok? Então, essas conjunções aí, eles trazem ideia de oposição e de explicação. Vamos revisar aqui um pouquinho, pessoal, o que são conjunções. Conjunções ou locuções conjuntivas. Conjunção é uma palavra, locução conjuntiva são duas ou mais palavras que vão fazer o papel de uma conjunção. A conjunção é a palavra que ela liga duas orações, ou em algum caso, dois elementos de mesma natureza, certo? Pode ser também como uma palavra introduzida numa oração e que pode ser coordenada ou subordinada. Enfim, as conjunções elas podem ser, né, divididas em conjunções coordenadas e subordinadas, mas no estudo de hoje nós vamos chamar tudo de conjunção, certo? Então, a conjunção é aquela palavrinha que ela vai ligar uma oração à outra, certo? E aqui o estudo de hoje é para perceber a relação que ela apresenta dentro do contexto, né? Esse aqui, as conjunções elas podem apresentar relação de adição, de adversidade. O que é adversidade? Oposição, gente. Conclusão, alternativa, explicação, causa, condição, concessão, que também é uma espécie de adversidade. Comparação, conformidade, consequência, proporcionalidade ou finalidade, certo? As conjunções elas vão abordar uma dessas relações aí dentro do contexto. De acordo com o contexto é que a gente vai perceber. Então, qualquer coisa, sei que vocês já estudaram sobre conjunções, mas qualquer coisa, voltem ao estudo das conjunções para complementar o estudo da aula de hoje, certo, gente? Bom, vamos lá a mais um texto sobre a transposição do São Francisco. Um problema essencial na discussão das questões envolvidas no projeto de transposição de águas do São Francisco para os rios do Ceará e Rio Grande do Norte diz respeito ao equilíbrio que deveria ser mantido entre as águas que seriam obrigatórias para as importantíssimas hidrelétricas já implantadas no médio-baixo vale do rio Paulo Afonso, Itaparica e Xingó. No trecho, transposição de águas do São Francisco para os rios do Ceará, que tem aí do texto, né? O termo grifado para estabelece uma relação de assunto, causa, destino ou finalidade. Olha só, gente, olha só. Transposição de águas do São Francisco para os rios do Ceará. Aqui nós vimos que ela traz uma relação de destino, de um lugar para outro. Gente,
Entendido? Professor, e aqui é uma conjunção? Não, gente, aqui é uma preposição. O que é preposição? Vamos revisar. As preposições são palavras que ligam, certo? Ligam uma palavra a outra dentro de uma mesma oração. E elas não possuem referência no texto, elas simplesmente estabelecem um vínculo. Elas simplesmente têm o propósito de ligar uma palavra a outra. Qual é a diferença com a conjunção? A conjunção liga orações. A preposição liga uma palavra a outra. Vamos voltar ao texto aqui para a gente perceber o que ela está ligando aqui, ó. São Francisco, nome próprio, a expressão os rios, né? Outra palavra. Então, ela não ligou oração, ela ligou uma palavra a outra dentro da mesma oração, dando ideia aqui de destino. Outros valores que as preposições podem apresentar, de acordo com o contexto, são de causa, de matéria, de assunto, de fim ou finalidade, de meio, de instrumento, condição, posse, modo, tempo, companhia, afirmação e lugar, certo? Depois vocês pausam o videozinho aí para ver o exemplo, pessoal, para que fique mais claro quais são essas ideias dentro do contexto. Okay? Então, eu entendi que conjunção, ela liga orações. Preposição, ela serve para ligar uma palavra a outra. E vamos lá a mais um texto. Bom, aqui nós temos uma tirinha. Temos aqui uma onomatopeia, um barulhozinho. E o personagemzinho aqui diz: lá vem um predador, pule na água. Diz para o seu filhotezinho. O filhotezinho, ela está banhando aqui, aproveitou para pastar, banhar aqui o filhotezinho. E ele diz: ele já foi embora, mamãe? Podemos sair da água? Ela diz: mais um minutinho. Aí ele está lá, tentando, digamos assim, se secar. E ela está conversando com o macaquinho. Obrigada, Samuel. Só assim para o Antônio tomar banho. Ele faz mais um barulhozinho onomatopeia. No trecho, lá vem o predador, aqui no primeiro quadrinho. O termo destacado, que é lá. Dá a ideia de quê, gente? Olha só, lá vem, ela está indicando o lugar onde o personagem está, lá, longe de onde eles estão, certo? Então, tem ideia de lugar. E aqui, professora, qual a classificação dessa palavra aqui? Nós temos um advérbio. Já falei para vocês em aulas anteriores. Advérbio é aquela palavrinha que ele serve para caracterizar o verbo. Ele acompanha sempre o verbo, certo? E ele pode indicar circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida, certo? No caso, ele indicou ideia de lugar. Onde é que está o verbo aqui? Vem, gente. Olha como o advérbio lá vem acompanhando o verbo, trazendo ideia de lugar. Certo, pessoal? Então é isso. Aqui as nossas referências bibliográficas, certo? Espero que vocês sobre o descritor. Pausem a videoaula no momento que for necessário. Nós vamos ter o exercício na plataforma virtual Google Sala, certo? E obrigada pela atenção. Tenham um dia maravilhoso.